Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando então mais um vídeo falando sobre Bíblia. Estamos aí fazendo uma leitura, rápida, muito resumida do livro do Gênesis e falando um pouco sobre a história do nosso pai da fé, Abraão, de uma fé magnífica, extraordinária, citada inclusive pelos discípulos, na carta aos Hebreus, como um modelo exemplar de fé para todos nós cristãos. Hoje nós vamos ver a passagem na qual Abrão vai ter o seu nome mudado para Abraão. Então nós podemos abrir aí a nossa Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 5, que vai dizer assim: de agora em diante não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Esse é justamente o significado de Abraão, quer dizer pai de uma multidão. Na Bíblia nós vamos ver que esse fato acontece com poucas pessoas. Abrão e Sarai, que vão ter o seu nome mudado para Abraão e Sara. Nós vamos ter também Jacó, que vai ser neto de Abraão. Depois de lutar com um anjo, ele teve o seu nome mudado para Israel. Quem quiser conferir pode ler lá em Gênesis 32, versículo de 22 a 32. E no Novo Testamento também nós temos uma passagem onde alguém tem o seu nome trocado pelo próprio Jesus Cristo. É Simão, isto que passa a se chamar Cefas, que quer dizer Pedro. Pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Bom, o nome, como todos nós sabemos, ele significa a essência e a vida da pessoa. Na vida está a missão que cada um recebe de Deus. Por isso, Deus nos criou e nos chamou pelo nome, já desde o ventre da nossa mãe, porque já tinha para cada um de nós uma missão determinada. Ou seja, é Deus que vai conduzindo todos esses fatos, todos esses acontecimentos, com muita paciência, aos poucos, e agora também revela a Abraão qual será a sua missão. Gênesis 17, capítulo 17, versículo 15. Deus disse a Abraão: não chamarás mais a tua mulher Sarai, e sim Sara. E no versículo 16, eu a abençoarei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela será a mãe de nações e dela sairão reis. Então, Sarai vai ter também o seu nome mudado para Sara. Sara quer dizer mãe de nações. Gênesis 17, versículo 6. Tornar-te-ei extremamente fecundo, farei nascer de ti nações e terás reis por descendentes. Então nós não vamos ficar escandalizados também com isso que eu vou falar agora, mas e por isso seria também importante ler todos os capítulos do Gênesis, toda a caminhada de Abraão, para entender todo o contexto, toda a situação, toda a cultura, todos os fatos, porque aqui não entram, quando se fala aqui de uma descendência numerosa, de um povo numeroso, de um povo de reis aqui, não entra apenas os filhos de Sara. Abraão teve também filhos com a escrava Agar, o seu filho Ismael, que teve 12 filhos, que se tornaram 12 reis. Teve também filhos com Cetura, teve 6 filhos com esta mulher. Lá no Gênesis 25, versículos 1 e seguintes, vai dizer assim: Abraão deu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, só lhes deu presentes e despediu ainda vivo, mandando para longe de seu filho Isaque, para a terra do Oriente. Ou seja, são tantos os filhos com tantas mulheres que eles nem foram citados na Bíblia. São muitos os filhos de Abraão, uma descendência na promessa de Deus de que o tornaria fecundo, A gente vê que de fato a descendência de Abraão se tornou numerosa, E toda aquela terra do Oriente foram, na verdade, ocupadas pelos filhos de Abraão. Essas terras onde são hoje os países da Turquia, do Egito, a Síria, a Arábia Saudita, o Irã, Israel,
Afeganistão, Líbano, né? Toda aquela região do Oriente foram ocupadas, os filhos de Abraão se espalharam por todas aquelas terras. Abraão, ainda em vida, viu filho para todo lado, né? Viu sua descendência e povos se formando. É claro, ninguém sabe ao todo quantos filhos Abraão teve, né? Só sabemos que foram muitos. Gênesis, capítulo 17, versículo 7, vai dizer assim: faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Então aqui nós temos, né, uma das passagens que podemos dizer, uma das passagens mais importantes da Bíblia, né, para todos nós, que é essa passagem que fala da aliança eterna. Futuramente, Jesus vai repetir essa expressão, né? Todos nós lembramos, lá na Santa Ceia, quando Jesus, né, tomando o cálice, entrega a seus discípulos e diz: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, né? Não que Jesus aqui esteja fazendo uma aliança nova, não, a aliança é a mesma, que começou lá em Abraão, mas ela vai se realizando em etapas e vai se concluir com o sangue de Cristo derramado na cruz, né? Ali é selado, vamos dizer assim, essa aliança que é a aliança eterna. A partir de Abraão, essa aliança vai ter vários acontecimentos, né? Ela começa com Abraão, ela passa por Moisés, lá no Monte Sinai com as tábuas da aliança, ela passa pelos profetas, né, que anunciam a conclusão dessa aliança que vai se realizar. Quando os profetas anunciam, né, falam dessa aliança, nós temos aqui, por exemplo, o profeta Ezequiel, né, lá no capítulo 36, versículo 26 a 28, Ezequiel vai dizer assim: uma aliança onde o Senhor Deus iria tirar o coração de pedra e iria colocar um coração de carne. Então, é a aliança definitiva, né? Deus fez uma aliança só em Abraão, porém, ela vale para sempre. Eu serei o teu Deus e vocês serão o meu povo, ou seja, eu serei o Deus de vocês, né? De contrapartida, vocês serão o quê? Vocês serão dóceis, vocês me aceitarão como Deus, vocês me deixarão conduzi-los, devem colaborar comigo. Para isso, né, para essa aliança se consolidar, é feito um pacto, né, um pacto agora, né, físico, visível. Gênesis capítulo 17, versículo 10, vai dizer assim: eis o pacto que faço entre mim e vós e teus descendentes, e que tereis de guardar. Todo homem entre vós será circuncidado. Esta, né, vai se tornar, vamos dizer assim, a porta de entrada, né, do judaísmo para os homens, né, que vale até o dia de hoje. A circuncisão é um dos fundamentos, né, da lei judaica, da religião judaica, juntamente com a Torá, que são os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, do Antigo Testamento, e também a observância, né, do sábado. Esses são os 3 pilares da religião judaica, né, válida até hoje. Todo homem, no 8º dia do seu nascimento, será circuncidado entre vós nas gerações futuras, tanto que nascer em casa, como o que comprardes a qualquer preço, a preço de dinheiro de um estrangeiro, e que também não for de tua raça. Aqui, é claro, vai surgir uma pergunta, né? E a mulher, como é que fica nessa história, né? Se o homem vai ser circuncidado para entrar, né, fazer parte dessa aliança do povo de Deus, e a mulher como é que fica? Nós precisamos lembrar que nós estamos aqui falando de um povo que viveu 1800 anos antes de Cristo, né? Nós estamos já no século 21 depois de Cristo. Então é 1800 anos antes de Cristo. Então é preciso, né, entender a cultura que nós temos aqui, que é uma cultura patriarcal. Não que a mulher fosse excluída ou deixasse de fora, mas vamos dizer que a mulher ocupava um lugar secundário, né, dentro da hierarquia, né, dentro da cultura da época. Então, como é que a mulher vai fazer parte dessa aliança do povo de Deus? Ela é excluída? Não. Então, o sinal de que uma mulher, né, uma menina, uma moça, uma jovem, fazia parte do povo de Deus, através dessa aliança que se dava pelo fato de ela ou ser filha, ou ser esposa,
ou noiva de um homem que fosse circuncidado, né? Então, se o pai dela fosse um circunciso, então ela já fazia automaticamente parte da aliança. Se a esposa, né, se a esposa, o seu esposo fosse um circunciso, ela já automaticamente fazia parte da aliança. Uma noiva, né, uma mulher que era prometida ao noivo, né, nós temos Nossa Senhora que foi prometida em casamento a José, né, José era circuncidado, então Maria faz parte desse povo. E assim então se dava, era dessa forma que a mulher também fazia parte da aliança do povo de Deus. Em Gênesis capítulo 17, versículo 13, diz assim: circuncidar-se-á tanto o homem nascido na casa, como aquele que for comprado a preço de dinheiro. Assim será marcado em vossa carne o sinal de minha aliança perpétua. Muito bem, aqui nós temos um motivo pela qual a circuncisão será feita, né? Qualquer pessoa, né, que fosse circuncidado até o fim da vida, né, toda vez que fosse algo bem simples, fazer xixi, lembraria que era circunciso, ou seja, né, lembraria, né, eu pertenço a um povo com quem o único e verdadeiro Deus fez uma aliança perpétua, né? Um homem de um outro povo que quisesse se casar, né, com uma mulher que fosse do povo judeu, uma filha de um judeu, o que ele tem que fazer? Ele tem que primeiro ser circuncidado para depois poder se casar com ela, né? Isso vale até hoje, né? Qualquer um homem pode se tornar judeu, mas primeiro tem que fazer então a circuncisão. O que o batismo é para nós, né, católicos, né, como porta de entrada para receber os outros sacramentos, a circuncisão é para os judeus até hoje, né? Vai ser o suficiente para que essas pessoas sejam salvas? Porque receberam um sinal visível, um sinal físico, foram marcadas pela circuncisão, isso é o suficiente? Não. Por quê? Jeremias, né, é um dos profetas que vai falar que, e não só ele, várias outras passagens, vai falar que isso não é suficiente. Por quê? Só a circuncisão, só essa marca física não basta, mas também tem que haver uma circuncisão do coração, ou seja, uma mudança e uma conversão. Jeremias capítulo 9, versículo 25 vai dizer assim: o Egito, Judá e Edom, os filhos de Amon e Moabe e todos os habitantes do deserto que rapam os cabelos das fontes, porquanto todas as nações são incircuncisas, tais como todos os da casa de Israel são incircuncisos de coração. Uma crítica duríssima, né, que Jeremias faz pela falta de conversão do coração. Ou seja, a gente percebe aqui que todos os circuncidados de Israel já estavam sendo infiéis, estavam sendo desobedientes a essa aliança que teria sido feita com Deus, né? A circuncisão já estava perdendo o seu significado na prática. Vai se tornar algo puramente externo, né, porque não houve uma mudança de coração. Ou seja, havia circuncisão, havia um sinal físico, mas o coração estava longe de Deus. O que acontece ainda hoje, né, com tantos batizados, não é verdade? Existe aí, né, todo o sacramento, né, toda essa questão visível dos sinais, da unção, né, todo o rito que a gente faz. Mas se não houver também uma mudança do coração, a vivência assumida na prática, né, se torna algo puramente externo e que, se não for vivido na prática, né, não nos aproxima de Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo.